Oi, sexto ano, tudo bem? Então, falei para vocês que eu ia mandar esse vídeo sobre fatoração. Para nós falarmos de fatoração, nós precisamos falar de números primos, ok? Que são números primos? Números primos são todos os números, são infinitos, tá? Vou falar só até o 100, mas eles são infinitos. Números primos são números que só dividem por ele mesmo ou por um, ok? Então, se você pensar aqui, ó, no 2, o 2 só tem na tabuada de 2, só divide por 2 ou por um. O 3 também, o 5 também, o 7. Vamos pegar um número grande aqui, ó. Aqui, o 29, um número maior. Você lembra alguma tabuada que você conhece que tem um 29? Não, só se for na tabuada de 29. Por quê? Porque não tem nenhum número que multiplica qualquer outro número que dá 29. Não existe, tá? Então, ele é considerado número primo, porque ele só divide por ele mesmo ou por um. Ou lembre aqui do 31. Você lembra de ver o 31 em alguma outra tabuada? Não, não tem. Você pode procurar. Por quê? Porque o 31, ele é um número primo. Ele só divide por ele mesmo ou por um, tá? Igual 73, igual 79, igual 97. Todos esses números aqui, que estão aqui listados. Se você procurar, você não vai achar em nenhuma tabuada, só na tabuada dele, tá? Ou do 1, né? Ou do 1 não, ou só vai conseguir dividir por ele, perdão, ou pelo 1, tá? Então, eu botei aqui a descrição, ó. Números primos são números que só dividem. Quando eu falo em dividem, eu falo de número exato, tá? Porque todo número dá para dividir por todo número. Desde que não seja o zero, né? Porque não dá para dividir nada por zero. E desde que não seja número decimal, tá? Eu estou falando em números inteiros. Nós não tratamos de números decimais. Então, números primos são os números que só dividem por ele mesmo ou por um, para dar um número exato. Exemplo. O 7 só dá para dividir por 7 ou por 1. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, sendo o resultado números inteiros, né? Se não dá. Ok? Então, aqui, ó, fatoração. Fatoração é uma divisão, é dividir os números que estão aqui aqui eu tinha errado e passei um corretivo, por números primos. Então tá, então eu tava dizendo que fatoração é dividir o número que eu coloquei ali por números primos. Não podemos dividir por outros números, aí não vai ser fatoração. Fatoração é só por números primos. Outra coisa, fatoração você tem que seguir a ordem dos números lá em cima. Você não pode começar, vamos supor, pelo 7 e depois vir para o 2. Você não pode começar pelo 3 e vir para o 2, nem pelo 5 e vir para o 3, não. Começa pelo 2, faz tudo que dá pelo 2. Terminou ou não dá, passa para o 3. Faz tudo que dá pelo 3, ok? Por exemplo, 81, a gente já sabe que dá para dividir por 9. Mas 9 é um número primo? Não. Então, eu não posso dividir por 9. Então, nós vamos começar aqui. Sempre fazendo a pergunta, 81 dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar. Dá para dividir por 3? Sim, eu olho o critério de divisibilidade. 8 mais 1 dá 9. 9 é um múltiplo de 3. Aí, o pessoal que não sabe o critério de divisibilidade tem que buscar na internet, tá? Se você não aprendeu no seu quinto ano, ok? Tem que lembrar das regrinhas. Então, tá. 81 dividido por 3.
81 dividido por 3, se você sabe fazer de cabeça, você bota aqui. Se você não sabe fazer de cabeça, você pega e vai pega um papelzinho, né? Vai num lugar do seu caderno e faz a divisão. Ó, 81 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2, baixa 1. 21 dividido por 3 dá 7. Ok? Aí, o que eu vou botar aqui, tia? O quociente. Aí, eu pego e coloco o quociente aqui. Ok? Agora, de novo, ainda dá para dividir por 3? Sim, dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 é 9. Dá para dividir por 3 ainda. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dá para dividir por 3? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chego no 1 aqui embaixo, eu fecho a conta, ok? Se eu pegar e multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, se eu fizer essa multiplicação, eu chego novamente no 81. O que significa? Fatorar significa dividir este número. Então, eu dividi o 81 em 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Já que nós estamos aprendendo, já aprendemos potenciação, isso é igual a 3 elevado a 4, que dá 81, ok? Certo? Então, com base nisso, eu ia agora fazer a raiz quadrada, mas não, vamos continuar fatorando mais um pouquinho. Vou colocar um outro número aqui. Vou colocar 144. 144. Ele é par, né? Se ele é par, então ele divide por 2. Aí, se você não souber fazer de cabeça, você vem aqui, pega um papelzinho, pega 144, divide por 2, dá 7. Opa, 7. 7 vezes 2, 14. Perdão, botei no lugar errado. Ó, 14 menos 14, 0. Baixa o 4. 4 dividido por 2, 2, que dá 4, dá 0. Então, 144 dividido por 2 dá 72. Continua dividindo por 2? Sim, porque ele é par. Divido por 2. 72 dividido por 2 dá 36. Dá para dividir por 2 ainda? Dá para dividir por 2 ainda. Continuo. 36 dividido por 2 é 18. Tá? Você faz no papelzinho, caso você não souber. Dá para dividir por 2. Dá 9. 9 dá para dividir por 2? Não, não dá mais. Qual é o próximo número na lista? 3. Então, agora eu faço a tentativa com 3. Dá para dividir? Sim. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Fechei a conta, tá? Se eu fosse demonstrar, seria 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, vezes 2. Agora, boto vezes 3, vezes 3. Se você for fazer essa conta, vai chegar em 144. E se eu simplificar isso, fica 1, 2, 3, 4. Fica 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, ó, porque tem 2, é igual a 144. Ok? Então, isso é fatorar um número. É dividir por número primo, tá? Vou colocar mais, vou fazer mais um exemplo. Mais um exemplo aqui.
169. Olha só. Dá para dividir por 2? Não, não dá para dividir por 2, porque é um número ímpar. Dá para dividir por 3? Não. Mas não dá, tia. Se termina em 9, não. Quer ver que não dá? Vou fazer aqui para você ver. Eu sei que não dá porque 9 mais 6 dá 15, mais 1 dá 16. E não existe 16 na tabuada de 3. Mas também posso pegar o 169 e dividir por 3 aqui. Ó, dá 5, sobra 1, baixa o 9, dá 6 vezes 3, 18 e sobra 1. Não dá uma divisão exata. Então, 169 não dá para dividir por 3. Dá para dividir por 5? Não, porque por 5 só números terminados em 0 e 5. Qual é o próximo? 7. Será que dá para dividir por 7? 7 não tem critério. Não é que não tem, vocês não aprenderam ainda. Então, você vai pegar e tentar aqui dividir por 7, ok? Dá 2, 2 vezes 7, 14, sobra 2, baixa o 9, aqui dá 4, dá 28 e dá 1, né? Ó, se você olhar aqui a minha divisão. Então, sobrou, não dá para dividir por 7. Depois do 7, o próximo é o 11. Vamos ver se dá por 11? Deixa eu pegar uma outra... Deixa eu pegar um outro papelzinho aqui. Onze. Ó, 1 vezes 11, 11. 11 menos 16 dá 5, baixa 9. Aqui dá 5, dá 55 e sobra 4. Também não dá por 11, tá? Também não dá por 11. Qual é o meu próximo da fila? 13. Vamos lá. Gente, uma hora vocês vão ficar tão craque que vocês já vão saber qual é o número que divide, tá? 13. 13 dá 1, dá 13. 13 para chegar a 16 dá 3, baixa o 9, aqui dá 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, ó, deu. Então, o número que eu coloco aqui é 13 e o resultado também deu 13, ó, o quociente. Agora, de novo, por 13 e termina no 1, ok? Então, aproveitando o gancho aqui... Opa, é 13, né? 13 vezes 13 dá 169, que a gente acabou de fazer, né? E isso aqui é a mesma coisa que 13 ao quadrado. Então, conservo a base e vejo quantas vezes está repetindo, 2 vezes. Então, é certo dizer que 13 ao quadrado é 169, ok? Se 13 ao quadrado é 169, então, nós podemos dizer que o inverso é correto, ou seja, raiz de 169 igual a 13 igual a 13, ok? Então, raiz de 169 é 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é 169. Como eu falei para vocês, a operação inversa é a radiciação. Então, quando eu tenho que resolver uma radiciação, uma raiz quadrada, tá? Eu tenho que pensar qual é o número que ele vezes ele mesmo dá esse valor aqui. É 13. Então, e para eu achar qual é
esse número, porque assim, os números menores, da tabuada de 0 até 10, né? Nós vamos lembrando da tabuada. Mas números maiores assim, talvez eu não lembre. Com o tempo até a gente vai decorando, né? Mas então, como eu faço? Partindo do princípio que eu quero uma raiz de 169, eu não sei. Eu faço a fatoração. Então, aproveitando aqui, nós vamos fazer isso que eu tô falando para vocês. Então, tá. Vou escolher alguns números aqui para a gente começar. Eu quero a raiz de 144. Qual é o valor que vai ficar aqui, que multiplicado ele vezes ele mesmo dá 144. Então, eu vou para a fatoração. Pego o meu 144 e fatoro ele, né? Fatoro pelos números primos, tá? Tá aqui naquela folhinha que eu coloquei antes. Então, 144 dá para dividir por 2? Gente, vou repetir aquilo que eu já disse. Quando eu vou fazer a faturação, eu sempre vou pensando nos números primos e na ordem. De novo, eu não posso começar pelo 7 se o número dá para dividir por 2. Eu tenho que iniciar sempre pelo primeiro número e esgotar todas as possibilidades do primeiro número para avançar para o segundo número. E assim, consequentemente, ok? Então, o primeiro número primo é 2. Então, vamos lá. 2. 144 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Se ele é par, então eu consigo dividir. Então, vamos lá. 144 dividido por 2, olha só. 14 dividido por 2 é 7 e 4 dividido por 2 é 2. Dá 72. Se você não souber fazer de cabeça, você vai num cantinho e faça essa divisão. Ó, 7 vezes 2, 14. 14 menos 14 dá 0. Baixo 4, dá 2, dá 4 e dá 0, ok? Mas vamos tentando fazer de cabecinha para mexer aí com o nosso cérebro. Então tá. Agora, 72 dá ainda para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Então, vamos lá. Ó, 7 dividido por 2 dá 3. Porque 2 vezes 3 é 6. Então, aqui dá por 3. E sobra um aqui que passa para cá, virou 12. Então, virou 36. Ó. 72 dividido por 2 dá 3. Dá 6, dá 0. Baixo 2 dá... Oh, perdão, dá 1. Baixo 2 dá 2. Dá 12 e dá 0. 36. Dá para dividir por 2? Dá. 36 por 2 é 18, tá? Faz aqui, ó. Por 2 dá 1, dá 2, sobrou 1, baixou 6, dá 8, dá 16, dá 0, dá 18, tá? Dá ainda por 2? Dá. Tia, mas dava por 3, mas não pode fazer por 3, porque tem que sanar as possibilidades do 2. Ah, tia, dá por 6. Não, porque 6 não é primo. Então, eu tenho que ir sanando as possibilidades. Dá por 2, dá 9. Agora sim, 9 não dá mais para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Dá para dividir por 3. Tia, mas dá para dividir por 9? Não, não pode, porque 9 não é primo. Só aqui, ó, só números primos. Se não for números primos, não pode, tá? 9 dividido por 3 dá 3. Aí aqui dá 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. Gente, aqui, ó, embaixo eu ponho o quociente, tá? E aqui os números primos que são os divisores, tá? Aqui são os divisores. Divisores.
Aqui eu ponho o quociente. Quando ele tá aqui, ele sai para ser quociente e vira um divisor, né? Então, 72 é quociente do 144. Acabou a conta, agora ele vira um divisor. Quando ele vira um divisor, não, dividendo. Quando ele vira um dividendo, por 2, que é o divisor, ele tem um quociente. E assim vai, tá? Agora sim, ok. Vou pegar uma caneta colorida aqui para eu mostrar para vocês, tá? Então, primeiro passo, eu faço a fatoração. Depois que eu fiz a fatoração, eu tenho que separar em pares. Ó, separei aqui em par, separei esse aqui em par e separei esse aqui em par. Ok? Quando eu separei em par, aqui ficou um par de 2. Aqui ficou um outro par de 2 e aqui ficou um par de 3, tá? O que eu tenho que fazer agora? Sanou as possibilidades de par, não tem mais parzinho, até tem aqui, mas não tem aqui, né? Então, acabou a possibilidade de eu fazer par. Eu até poderia fazer um par aqui, mas aqui não dá. Quando não dá mais para fazer pares, sobra um, o que eu tenho que fazer? Multiplicação, tá? Multiplicação, então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, eu chego à conclusão que raiz de 144 é 12, tá? Agora, eu posso tirar a prova real ou operação inversa. São 2 nomes para a mesma coisa, tá? Prova real ou operação inversa. Qual é a operação inversa? É a potenciação. Então, vamos fazer aqui. 12 vezes 12 tem que dar 144. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2. Perdão, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somo, dá 144. Então, essa minha continha aqui, essa minha fatoração e o meu resultado deu certo. Então, vamos lá, relembrando. Para eu achar a raiz de um número, eu faço a fatoração, tá? Lembrando que a fatoração é uma divisão. Eu começo a escolher os números primos pela ordem e só saio do número primo quando ele não der mais para dividir, ok? Qual é o primeiro número primo? O 2. Gente, vocês têm que decorar isso. Vocês têm que decorar a tabelinha dos números primos, ok? Essa tabela dos números primos aqui. Você tem que decorar isso aqui, você tem que saber, tá? Então, tá. Então, eu comecei a fatoração. Para aqueles que não tinham aprendido ainda, aqui, ó, eu pego o meu número, divido por 2, que é o primeiro número primo que existe. Aqui eu ponho o resultado da divisão. 144 dividido por 2 dá 72. E continuo. 72 ainda divide por 2, dá 36 o resultado. 36 ainda divide por 2, dá 18 o resultado. 18 ainda divide por 2, dá 9 o resultado. O 9 não divide mais por 2, porque ele é ímpar. O próximo número da fila é o 3. Dá para dividir por 3? Sim. Dividi aqui, deu 3 o resultado, dividi de novo e dá 1 resultado. Eu paro a minha conta quando eu chego no 1. Geralmente, a gente faz um tracinho aqui, tá? Agora, o que a gente tem que fazer para achar o número, o resultado? Primeiro, eu separo os meus números em pares. Então, aqui eu formei um par de 2, aqui eu formei um outro par de 2, e aqui eu formei um outro par de 3. Quando não der mais para fazer pares,
porque são 3 números. Se eu fizer um par aqui, vai faltar o 3, não pode. Quando não der mais para juntar números impares, eu pego esses números e multiplico entre si e chego no resultado, que é 12. Ok? É assim que funciona, tá? E aí, eu disse que raiz de 144 é 12. E para fazer a prova real, para mostrar que realmente é 12, eu multipliquei 12 por 12 e cheguei no 44, ok? Então, é assim que nós temos que fazer. Vamos fazer mais um aqui. Vamos escolher um outro número aqui. Vamos escolher um número maior. 1156. Ó, 1156. Então, tá. Então, o que que a gente faz? Fatora ele. Fatoração. Ele é par, então dá para dividir por 2, ok? 1156 por 2 dá 5, dá 7 e dá 8, ok? Eu fiz de cabeça. Se você não souber fazer de cabeça, você faz aqui a divisão, ó. Dá 5, dá 10, sobra 1, baixo 5, dá 7, dá 14, sobra 1, baixo 6, dá 8. Ok? 578. De novo, eu divido por 2, porque é par, tá? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 8 e vai dar 9. Ó. 2 vezes 2, 4. Sobra 1, baixo 7, dá 8, que dá 16, sobra 1, baixo 8 e dá 9. Ok? 289. 289 não dá mais para dividir por 2, ok? Porque é ímpar. Tá? Agora, será que dá para dividir por 3? Para eu saber se dá para dividir por 3, a regra é: se eu somar os números, os algarismos do número, e chegar a um múltiplo de 3, é porque dá para dividir por 3, tá? Então, 9 mais 8 dá 17. 17 mais 2 dá 19. 19 não dá para dividir por 3, não dá, tá? O próximo da fila aqui do números primos é o 5. Não dá para dividir por 5, porque a regra diz que só os números que terminam em 0 e 5 dá para dividir por 5, tá certo? Então, agora vamos dividir por 7. O próximo da fila é 7. O 7 ainda não tem regra para vocês não aprenderam. Então, o segredo é botar na chave, ok? Eu já sei que não dá, mas vamos botar na chave. 4 vezes 7, 28. Aqui dá 0, baixo 9, dá 1 e sobra 2. Então, não dá para dividir por 7. Depois, o próximo da fila é 11. Vamos ver se dá para dividir por 11. Onze vezes 2, 22. 22 menos 28 dá 6, baixa o 9. Aqui vai dar 6. 6 vezes 9,
6 vezes 11, 66, sobra 3. Também não dá por 11. O próximo da fila do 11 é o 13. Vamos ver se 289 dá por 13. E assim vai, tá, gente? Ó, por 13. Por 13, 2 vezes 13, 26. Sobra 2. Baixa o 9. 2 vezes 13, 26. Dá 3. Também não dá por 13. O próximo da fila é 17. 289 dividido por 17. Ó, tô fazendo ali. 17. 2 não dá porque passa, né, gente? Tem que ser 1. 1 vezes 17, 17. 7 para chegar a 8 dá 1. 2 para chegar a 1 dá 11. Tá? Baixa o 9. Agora, 111 vezes 119 dividido por 17, vamos ver quanto é que dá. 5, 6, 7, 8 não dá. 6, dá o próprio 7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Zerou. Então, aqui dá 17. 289 dividido por 17, dá o próprio 17. Repete aqui 17 e dá 1. Ok? Então, vocês têm que ver que a gente tem que ir sanando as possibilidades. Separei em parzinhos. Dei um par de 2 e tem um par de 17. Multiplicando eles entre si, 2 vezes 7, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Raiz de 1136 é 34. Agora, como é que eu vou saber se tá certo? Temos que multiplicar 34 vezes 34. Se nós chegarmos naquele resultado, é porque ele tá certo, ok? Vamos fazer aqui. 34 vezes 34. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1, 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, com aquele 1, 10. Então, aqui dá 6, aqui dá 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Ó, cheguei lá. Então, realmente, 34 é raiz de 1156. Por quê? Porque 34 vezes 34 dá este valor. Ok? Vamos fazer mais um? Vamos fazer o último aqui, que eu creio que já... Raiz de 2025. Vamos dividir 2025. E vamos escolher os primos aqui. Dá para eu dividir por 2? Não, não dá, porque 5 é ímpar. Gente, aqui acontece um erro muito comum, tá? Você olhar para o 2025, desculpa, e já querer dividir por 5. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar no 2. O 2 não dá, agora eu tenho que pensar no 3. Como é que eu sei que se dá para dividir por 3? 5 mais 2, 7, mais 2, 9. 9 é um divisor de 3, é um múltiplo, perdão. Então, dá para dividir por 3. 2025 dividido por 3 dá... Aqui dá 6, aqui dá 7 e aqui dá 5. 675. Vamos ver se é isso mesmo.
6, 18, sobra 2, baixa o 2, dá 7, sobra 1, dá 5, ó. Minha conta estava certa. 675. Será que ainda dá para dividir por 3? Vamos somar. 6 mais 5, 6 mais 7, perdão, 13. 13 mais 5, 18. 18 tá na tabuada de 3? Sim. Então, dá para dividir por 3. Ó, 6 dividido por 3 dá 2. 7 dividido por 3 dá 2, sobra 1 para cá. 15 dividido por 2 dá 5. R$225. Será que ainda dá para dividir por 2? Vamos ver. Por 3, perdão. 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Dá para dividir por 3. Dá 75, tá? Se você fizer, você vai chegar no 75. Ainda dá para dividir por 3? Dá, porque 7 mais 5 dá 12. 12 está na tabuada de 3. Então, aqui dá 2 e aqui dá 5. 25 dá para dividir por 3? Não. 25 não tá na tabuada de 3, tá? Tá na tabuada de 5. 5 é 25 por 5 dá 5. Aqui colocamos 5 de novo e chegamos no 1, ok? Vamos fazer os pares. A primeira leva de par, eu não faço a multiplicação, eu coloco só o número que corresponde ao par, tá? Agora aqui, eu não consigo mais fazer pares, porque eu tenho um número ímpar, então eu só multiplico. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. Então, a raiz de 2025 é 45, ok? Vamos tirar a prova real? Ou a operação inversa? 45 vezes 45. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16. 17, 18, somando 2. 5, 2, 10, 2. Cheguei ao 2025 lá de cima, ok? Então, 45 é raiz de 2025. Vou subir aqui para você ver. Aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido agora como que a gente faz a raiz. Tem alguma coisa me incomodando aqui. Deu. Espero que vocês tenham aprendido que a gente descobre a raiz por fatoração, divide em parzinhos. Quando não tem mais como fazer pares, tá? A gente já acha a multiplicação, que é o valor correspondente. E sempre que você tiver dúvida se você fez certo, tire a prova real para chegar àquele valor da raiz, tá bom? Beijo, gente!